O plano para transformar a Grã-Colômbia em monarquia e o que fez Simão Bolívar. Apesar de terem sacrificado vidas e riquezas para lutar pela independência e fundar uma república, as autoridades da Grã-Colômbia chegaram a contemplar a possibilidade de se tornar uma monarquia. A Grinalda Cívica foi um presente da cidade de Cusco, no Peru, para Simão Bolívar. Hoje ela faz parte do acervo Museu Nacional da Colômbia. Foto Museu Nacional da Colômbia. A coroa era digna de um soberano, e em um dia jubiloso ela foi oferecida de presente a Simão Bolívar da antiga capital do Império Inca, a cidade de Cusco, do Peru. Elaborada com 47 folhas de ouro feitas de ouro, 49 pérolas barrocas, 9 diamantes grandes e 274 diamantes menores, ela era conhecida como a Grinalda Cívica. É considerada uma joia esplêndida que poderia muito bem adornar a cabeça de grandes imperadores como Júlio César ou Napoleão Bonaparte. Em junho de 1825, Simão Bolívar, 1783 a 1830, estava no auge da sua glória. O libertador era presidente da então chamada Grã-Colômbia, uma república formada pelo território hoje ocupado pela Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. E poucos meses antes ele havia também consolidado a independência do Peru. Por isso, a chegada de Simão Bolívar a Cusco foi uma espécie de marcha triunfal. Ao longo do caminho até a capital, as populações mais importantes e os casários humildes competiam das suas demonstrações de alegria ao ver seu libertador, mas nada pode ser comparado com a magnificência apresentada pela antiga capital dos Incas quando Bolívar dela entrou em 25 de junho. Contou em suas memórias o diplomata e militar irlandês Daniel Florencio Olearai, 1800 a 1854. Podia-se dizer que a cidade havia sofrido muito pouco ao longo da Revolução, tamanha era a riqueza ostentada daquele dia, prossegue Olearai, que foi amigo pessoal de Bolívar e participou das guerras da independência da América Espanhola. Foi em Cusco que o libertador recebeu a coroa cívica preparada em sua honra, mas ele não conservou para si. Na verdade, Bolívar entregou ao marechal Antônio José de Sucre, 1795 a 1830, que foi comandante das forças militares da decisiva Batalha de Ayacucho, no Peru. Sucre, por sua vez, presenteou a coroa ao Congresso Nacional da Colômbia. Aquela não foi a primeira vez que Bolívar se recusou a usar uma coroa. Anos antes ele havia se tornado a mesma decisão com uma coroa de louros entregues a ele na capital colombiana, Bogotá, em 1819. Essas coroas, na verdade, não eram investidas de nenhum poder, mas houve diversas tentativas de nomear Bolívar como rei e até uma proposta concreta de torná-lo presidente vitalício. Em 1829, após sua morte, seria estabelecido na Grã-Colômbia uma monarquia constitucional governada por um príncipe europeu. Mas do que consistia essa proposta? Negociações secretas. O então ministro britânico do exterior, Lord Aberdeen, afirmou que o seu país apoiaria a monarquia da Grã-Colômbia, mas não aceitaria que o país sul-americano tivesse um rei francês. Fotos e imagens. Em 3 de setembro de 1829, Bolívar estava no sul do continente e o poder da Grã-Colômbia estava a cargo do Conselho do Governo. Este conselho autorizou o Ministério de Relações Exteriores a realizar negociações diplomáticas secretas com a Inglaterra e a França,
manifestando a necessidade da Colômbia de organizar-se definitivamente para alterar sua forma de governo, decretando uma monarquia constitucional e saber se, quando chegasse a hora, aqueles países estariam dispostos a dar o seu consentimento. A proposta contemplava a ideia de que o libertador governasse enquanto vivesse com esse título, e depois da sua morte começaria a reinar o príncipe que fosse escolhido de alguma dinastias europeias. Além disso, prevendo o alarido ou a oposição que esta mudança poderia gerar nos Estados Unidos e em outras repúblicas americanas, o Conselho também consultava sobre a possibilidade de contar com a poderosa e eficaz intervenção da Grã-Bretanha e da França, de forma que a Colômbia não se perturbasse nem se inquietasse de nenhuma forma por ter usado o direito inalienável que a ela consistia e estabelecia forma de governo que melhor lhe conviesse. O Conselho de Ministros também instruiu seus representantes diplomáticos a explicar ao governo da França sem assumir nenhum compromisso que, no caso de ser escolhido algum ramo das casas reais europeias, era a opinião do Conselho de que conviria à Colômbia escolher um príncipe francês que seria da nossa mesma região e em cujo favor convergiriam muitas outras razões de política e de conveniência. Assim, no dia 8 de setembro de 1829, foram enviadas instruções aos representantes diplomáticos da Colômbia, da França e do Reino Unido, respectivamente, Leandro Palacios, 1782 a 1836, e José Fernandes, Madrid, 1789 a 1830. As negociações acabaram sendo totalmente infrutíferas e mais tarde contraproducentes. Devido aos laços de sangue com a Casa de Bourbon, na Espanha, a realeza francesa rejeitou o pedido. Já no Reino Unido, a ideia de instauração de uma monarquia da Colômbia teve melhor recepção, mas outros motivos levaram à mesma recusa. Fernandes Madrid enviou para Bogotá um relatório das suas conversas com o então ministro britânico de Relações Exteriores, Lord Aberdeen, 1784 a 1860. No relatório, ele destacou: o governo de Sua Majestade, longe de se opor a que se estabeleça na Colômbia uma ordem política semelhante à deste país, comemoraria a realização desta reforma, convencido de que ela irá contribuir para a ordem e, consequentemente, a prosperidade dessa mesma da América. Mas o ministro repetia que o governo inglês não permitiria que um príncipe da família da França cruzasse o Atlântico para ser coroado do Novo Mundo. Além de terminarem em fracasso, as negociações tiveram repercussões negativas para o governo da Colômbia. Afinal, apesar de terem sido realizadas de forma reservada, elas acabaram chegando ao conhecimento público. O próprio projeto de uma monarquia que substituísse os esforços liberais e republicanos libertadores soou como grito de alerta em todas as cidades e aldeias, sacudido em pânico e epiderme colombiana, e escreveu o escritor e diplomata colombiano Diego Uribe Vargas, 1931 a 2022, no seu livro Colômbia e sua diplomacia secreta, a Colômbia e sua diplomacia secreta em tradução livre. Neste caso, a diplomacia secreta havia sido utilizada contra a República e a própria tentativa de alterar clandestinamente a estrutura constitucional com a ajuda estrangeira representava um ato possível de punição não apenas à luz dos costumes democráticos, mas como traição à própria ação emancipadora, prossegue o escritor. Por isso, a iniciativa acabaria por ser um dos últimos pregos do caixão da Colômbia. Nas palavras do historiador venezuelano Caraciolo Barra Pérez,
O resultado mais grave e irremediável da operação em favor da monarquia foi oferecer aos nacionalistas venezuelanos mais do que um pretexto, mas uma razão válida para separar seu país da União Colombiana, já que seus governantes em Bogotá perderam a esperança da república. Tendências monarquistas. Agustín de Iturbide, 1783 a 1824, autoproclamou-se imperador do México, mas reinou apenas alguns meses. Fotos e imagens. Mas como é possível, depois de quase 2 décadas de guerra, sangue e destruição, para conseguir a independência da Espanha, que ainda houvesse pessoas da Gran Colômbia propondo seriamente a substituição da República por uma monarquia, colocando no governo um membro da realeza europeia? Na verdade, as negociações de 1829 foram a iniciativa mais séria de criar a monarquia, mas esta ideia já havia sido apresentada em outras ocasiões e, de fato, era uma ideia persistente do continente americano. As tentativas monárquicas da América Latina não foram poucas. Em praticamente todos os países da região houve esse tipo de iniciativa, declarou a BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, João Carlos Bolares Manzur, presidente da Academia de História do Estado de Zulia, na Venezuela. É preciso recordar a tentativa que ocorreu na Argentina para instaurar uma monarquia com a princesa Carlota Joaquina de Borbón, uma das irmãs de Fernando VII da Espanha. As ideias de San Martín de estabelecer uma monarquia do Peru e a iniciativa do presidente João José Flores, que já fora do poder, tentou constituir uma monarquia do Equador que seria dirigida por um filho da rainha que governava a Espanha, Maria Cristina de Borbón, explica o historiador. Já o México teve uma monarquia e 2 impérios. No Haiti também houve 3 impérios e o Brasil teve uma monarquia estável por muito tempo. Por isso, pensar em uma monarquia na Colômbia não é um fato isolado, conclui Bolares Manzur. O historiador Tomás Straca, da Universidade Católica Andrés Bello de Caracas e membro da Academia Nacional de História da Venezuela, indica que a independência não é necessariamente antimonárquica. Ele explica que, embora a região litorânea da Venezuela e da Colômbia tivesse posições bastante radicais, e desde o primeiro momento tenha se imaginado que a independência da Espanha causaria transformação global da sociedade, a maior parte da América Espanhola, incluindo a maioria dos venezuelanos, por muito tempo não apoiou a ideia da república. Isso explica em grande parte por que a guerra durou 10 anos, pois houve conotações de guerra civil na maior parte do território, explica o historiador. Houve quem pensasse que, se o reino da Espanha não era mais viável, seria necessário estabelecer-se e tornar-se independente como um filho que sai de casa. Esta foi a imagem defendida por muitos, e procurar outro rei. A existência de problemas da monarquia espanhola para muitos não significava que a monarquia não pudesse funcionar, segundo Straca. República em crise. O general José Antônio Páez foi um dos impulsionadores da separação da Venezuela da Gran Colômbia. Fotos e imagens. Mas a iniciativa de 1829 não teve origem de possível simpatia dos membros do Conselho do Governo da Gran Colômbia pelo sistema monárquico,
mas na grave crise interna vivida do país, cada vez mais próximo da sua dissolução. Molares Manzur explica que naquela época a Grã-Colômbia vivia em uma situação política complexa. Todas as repúblicas latino-americanas haviam fracassado, explica ele. Quando se conseguiu a independência, o que houve foi um clima de confronto, de pobreza e de instabilidade política em todos aqueles países. Por isso, alguns pensaram a ideia da monarquia considerando que ela poderia trazer a estabilidade. Já Thomas Straka afirma que em 1829 a situação política da Grã-Colômbia estava muito deteriorada. Havia dissensões da Nova Granada, hoje Colômbia e Paraná. A Venezuela, declaradamente rebelde, organizava assembleias para separar-se da Colômbia e poucos antes havia ocorrido uma rebelião em Guayaquil, Equador, que conseguiu ser resolvida no último minuto, explica o historiador. Além disso, havia guerra com o Peru, por isso, procurando uma solução desesperada, apresentou-se Aquino a proposta da monarquia. A iniciativa buscava conseguir uma fórmula que permitisse dar continuidade à própria existência da Grã-Colômbia, como explicou então o secretário do Interior do Conselho de Governo do país, José Manuel Restrepo, 1781 a 1863. Muitos dos homens experientes e influentes dos negócios residentes em Bogotá, ao verificar o estado alarmante de subsistências da União Colombiana, ao considerar que o único vínculo que conectava as diferentes partes dessa república era Bolívar, seu fundador, cujas enfermidades e velhice precoce não ofereciam garantias de que fosse viver o bastante para completar a obra iniciada, e ao considerar por fim a forte antipatia infelizmente existente entre granadinos e venezuelanos e a declarada contra ambos pelos filhos do Equador, naturalmente observavam com ansiedade o futuro da Colômbia, que não conseguiam considerar que fosse duradouro, escreveu Restrepo. O então secretário assinalou que estes elementos persuadiram algumas pessoas, incluindo os membros do Conselho de Ministros, de que o país não iria sobreviver se continuasse sendo uma república. A Grã-Colômbia, para eles, terminaria dividida pelas antipatias e rivalidades existentes. Por isso, eles chegaram à conclusão de que a única forma de ter garantia de ordem e estabilidade era uma monarquia constitucional governada por um príncipe trazida da Europa. Mas sobre tudo isso, o que pensava Simão Bolívar? Entre glória e a coroa. Simão Bolívar recusou explicitamente em várias ocasiões a ideia de ser coroado rei, fotos e imagens. Em dezembro de 1829, o libertador deixou muito claro que ninguém poderia contar com ele para aquele projeto de monarquia. Em relação ao ato do Conselho Ministerial sobre a fundação de uma monarquia cujo trono, qualquer que fosse sua denominação, deveria ser ocupado pelo senhor excelentíssimo libertador presidente e por ele próprio sustentar a todo custo sua base em benefício do sucessor, o senhor excelentíssimo acreditou ser seu dever reprovável, pois sua própria consagração à causa pública seria infrutífera, já que, manchada sua reputação por um ato contraditório à sua carreira e aos seus princípios, ele trilharia o conhecimento
o conhecido caminho dos monarcas, segundo uma carta enviada pelo secretário de Bolívar, José Domingo Espinar, 1791 a 1865, ao ministro Stanislau Vergara, 1790 a 1855. Convenha ou não à Colômbia, a criação de um trono libertador não deve ocupá-lo, mas do que isso ele não deve cooperar com a sua edificação, nem acreditar ele próprio na insuficiência da atual forma de governo, acrescenta a carta. Apesar desta e de outras negativas explícitas e escritas anteriores, existem historiadores que acreditam que Bolívar aspirava a ser um monarca, enquanto outros consideraram que sua posição sobre a questão era ambígua. Se alguma responsabilidade pode ser imputável a Bolívar, é a de que, conhecendo o projeto de monarquia, ele não se apressou a reprová-lo, mantendo um silêncio com efeitos devastadores para a unidade nacional, segundo Uribe Vargas. Não só o Conselho de Ministros renunciou, reconhecendo seu erro, mas a opinião unânime dos historiadores considera esta conduta um dos fatores que mais contribuíram para a dissolução da Grã-Colômbia, concluiu o historiador. Naquela época, Bolívar estava muito preocupado com o destino da Grã-Colômbia, ao ponto de considerar ideias extremas, como solicitar um protetorado externo para evitar sua dissolução. Em uma carta enviada de Quito, no Equador, em abril de 1829, para o ministro de Relações Exteriores, Espinar, destacou que o quadro tão espantoso oferecido pelos novos estados americanos fez prever um futuro muito grave e a causa da independência se viu ameaçada pelas mesmas pessoas que deveriam sustentá-la. Ele acrescenta: não resta outro recurso da opinião de Senhor Excelentíssimo, a não ser que você fale privadamente sobre os ministros dos Estados Unidos e da Inglaterra, manifestando pouca esperança existente de consolidar os novos governos americanos e a iminência de que eles sejam reciprocamente substituídos se o Estado poderoso não intervier em suas diferenças e o tomar a América sob sua proteção. Uribe Vargas afirma que esta súbita mudança de conduta de Bolívar é atribuído à doença que o afligia e à angústia do libertador ante o espetáculo de algumas facções políticas cujas disputas colocavam em perigo a sorte da campanha de emancipação. O escritor e diplomata também destaca que, a partir desta iniciativa do protetorado, o Conselho de Ministros imaginou que o libertador pudesse assumir uma posição mais favorável à ideia da monarquia. Mas, apesar disso, Bolívar rejeitou a possibilidade de ser coroado em diversas ocasiões. Uma das mais célebres ocorreu em 1826, quando o general José Antônio Páez, 1790-1873, enviou uma carta comparando a situação da Grã-Colômbia com a vivida pela França quando Napoleão foi chamado para salvar a nação e apelava ao libertador para que fizesse o mesmo. Em sua resposta, Bolívar foi taxativo: não sou Napoleão nem quero ser. Também não quero imitar César, muito menos Iturbide, imperador do México entre 1822 e 1823. Estes exemplos me parecem dignos da minha glória. O título de libertador é superior a todos os que já recebeu o orgulho humano, por isso é impossível degradá-lo.
Um trono o assustaria tanto pelo seu brilho quanto pela sua altura. Este projeto não é conveniente para você, nem para mim, nem para o país, concluiu Bolívar.